E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Suave? Tranquilo? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Irlan e vamos estudar história, meu querido. Simbora! Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a Grande Depressão de 1929, ou então chamada também de Crise de 29, de 1929. Vamos entender que período foi esse, né? Que coisa, que grande depressão foi essa? Foi uma depressão, bicho? Muita gente ficou triste, foi uma coletividade de depressões? Não foi isso. O que foi? O que é que realmente aconteceu nesse período? Por que se chama de Grande Depressão? Por que Crise de 29? É um assunto complicado, cara, que a gente vai fazer só um resumo do resumo, tá certo? A gente vai dar uma explicação muito resumida sobre esse período complicado da história, essa Grande Depressão de 1929, que é necessário, né, claro, um estudo mais aprofundado, um estudo muito mais detalhado, onde você deve buscar fontes mais precisas, como livros que falam realmente sobre a crise de 29. Mas para entendermos bem o que é essa grande crise de 29, a grande depressão de 29, é necessário a gente falar um pouco sobre a origem dela. Que ela não começa exatamente em 1929, ela começa mais ou menos uns 10 anos antes. Os Estados Unidos, eles saíram da Primeira Guerra Mundial como grandes vencedores, mas não somente como grandes vencedores, além, de grandes vencedores, saíram como a maior potência mundial. Já era uma grande potência mundial antes da Primeira Guerra Mundial, mas quando acaba a Primeira Guerra Mundial, ele sai ainda muito mais poderoso em relação aos países europeus, às potências europeias. Então ele sai da guerra prestigiado e também sai muito enriquecido. Prestigiado porque participou da guerra, venceu a guerra, e enriquecido porque justamente no período da guerra, eles venderam muitas armas e também muito alimento para os países europeus que estavam ali devastados pela guerra. Então, no período dos anos 20, de 1920, os Estados Unidos se tornou a maior potência mundial e criou aquele aspecto de otimismo ali naquele período da década de 20, os loucos anos 20, onde nós vamos ver ali aquela perspectiva onde acabou-se a Primeira Guerra Mundial, as tecnologias usadas naquela grande guerra vai ser utilizada agora para os eletrodomésticos, vai ser utilizada agora para o uso doméstico, o uso comum da população, e aquilo ali trouxe aquele otimismo fantástico para a população dos Estados Unidos. Então tinha esse pensamento de que tudo estava melhorando, que tudo ia ficar favorecido, que não haveria mais outra guerra, de que a Primeira Guerra Mundial foi a guerra que acabou com todas as outras guerras, com todas as guerras, e que o que viria agora era só prosperidade, paz e muito otimismo. Então eu tinha esse sentimento otimista na década de 20. Acompanhado por esse sentimento de otimismo, também veio essa questão do investimento nas bolsas de valores de Nova York, já que o maior centro econômico de todo o mundo se reduzia aos Estados Unidos, estava ali nos Estados Unidos, principalmente na Bolsa de Nova York. Então as pessoas contraíam vários empréstimos de vários bancos lá nos Estados Unidos para colocar esse dinheiro na Bolsa de Valores, especulando ganhar muito dinheiro em cima das ações que estavam ali sendo investidas nessa Bolsa de Valores. Então as pessoas compravam algumas ações e por poucas semanas eles adquiriam vários lucros com essas ações. Então eles vendiam, por exemplo, compravam uma ação agora e vendiam depois de 2 anos e vendiam o dobro, o triplo daquela ação que ele tinha comprado. Para quem não entende essa questão de bolsa de valores, é na bolsa de valores que se investe em ações, ou seja, se investe em empresas, e se investe em títulos, ou seja, se investe em nações. Então, atraídos pelo lucro fácil, meu irmão, essa galera começou a especular e também a mudar os preços das ações artificialmente, fazendo que a gente vai chamar de especulação exagerada dentro da Bolsa de Valores. E isso é muito prejudicial à Bolsa de Valores. Então, sempre especulando mais e mais alto os preços dessas empresas, lá no final dos anos 20, galera, os preços das ações já não correspondiam mais com a realidade das produções dessas ações, das produções dessas empresas. Principalmente o seguinte, era muito investido na tecnologia agrícola, na tecnologia que se investia
na agricultura. Por exemplo, fazer carros, caminhões, tratores. Isso aí foi muito investido durante esse período da Grande Depressão. Só que a oferta de alimento, né, ficou tão grande que o alimento ficou muito barato. E também nem todos poderiam, né, comprar tanto alimento assim. Nem todo mundo comprava muito alimento, não é? O alimento ficou muito barato. E a agricultura se tornou também um lugar onde se havia muito desemprego. Por quê? Porque havia essas máquinas para substituir o homem. Então havia muitas pessoas que não tinham emprego, pessoas que viviam na zona rural, que não tinham emprego, não poderiam trabalhar na terra de ninguém, porque a máquina tinha substituído o homem. Enfim, o que sabemos aí, bicho, é que é o seguinte: as empresas já não respondiam mais, já não produziam tanto quanto equivalia o valor dela nas ações. Até que em um momento, bicho, uma grande empresa inglesa, ela faliu. E aí a galera fez com que levantasse as orelhas e eles ficassem alertas. Pô, velho, o que tá acontecendo? Nós estamos investindo e não tá acontecendo nada, nós estamos investindo e a galera tá falindo. E aí, bicho, em 24 de outubro de 1929, a galera tá alerta, foi para a Bolsa de Valores de Nova York. Quando abriu a Bolsa de Valores, viu que as suas ações não tinham nenhum comprador. Como não tinha ninguém para comprar aquelas ações que estavam altíssimas e as empresas não correspondiam com a produção, não haveria lucro. O que acontece, bicho? A galera começa a diminuir o preço dessas ações. E aí, bicho, os preços dessas ações despencaram, velho. O que levou o que a gente vai chamar de crash da Bolsa de Valores, ou seja, a Bolsa de Valores quebrou, velho. Aí a partir de 1929 até 1933, nos Estados Unidos, que inicia aí o período da Grande Depressão. Com a quebra da Bolsa de Valores, várias e várias empresas dos Estados Unidos quebraram, bicho. Faliram. Outras empresas, elas diminuíram a produção, outras empresas começaram a despedir milhares e milhares de estadunidenses. E aí, bicho, no território dos Estados Unidos, não só no território dos Estados Unidos, mas em vários lugares do mundo, ocorreram aí um desemprego estrutural, meu irmão. Uma galera que ficou desempregada pra caramba, velho. Uma explosão de desemprego. Na agricultura, os donos das grandes terras não tinham mais como pagar as suas terras, justamente porque eles contraíram altos empréstimos nos bancos e os bancos faliram. E a galera ficou, meu irmão, totalmente endividada, velho. O que colaborou que muitos desses fazendeiros arruinassem. Também faliram, bicho. Mas vamos pensar aqui o seguinte, né? É um assunto complicado, não é fácil, mas vamos pensar no seguinte: quais foram as grandes razões para então ter iniciado essa Grande Depressão, essa crise infeliz ali nos Estados Unidos? Primeiro, a concentração de riqueza nas mãos de poucas pessoas. Você pode dizer, você é um comunista safado. Não, bicho, não é assim. Tá? Preste bem atenção. A concentração de riqueza na mão de poucas pessoas é um problema. E não é, né, uma política comunista que vai criticar essa posição. Em 1929, 13% da população dos Estados Unidos possuía a riqueza nas mãos. 90% de toda a riqueza dos Estados Unidos estava nesses 13%, enquanto 21% da população dos Estados Unidos recebia $83 por mês, velho. Quantia que era insuficiente para tratar as necessidades mínimas de sobrevivência. Além disso, bicho, na década de 1920, os salários dos trabalhadores foram comprimidos, foram cada vez mais, né, ficando menores. E isso diminuiu o poder de compra dessa galera, da massa, né, do povão, e fez com que a produção dessas grandes empresas ficasse estocadas e a galera não pudesse comprar aquelas coisas. Entendeu, velho? Por isso que é prejudicial a riqueza nas mãos de poucas pessoas. Uma outra coisa, a crise agrícola. Como eu já disse, velho, a crise agrícola também foi uma razão, um motivo dessa Grande Depressão. A prosperidade dos anos 20, ela estava ligada ali àquela questão do otimismo e tal, estava ligado com a indústria e não com a agricultura, que esteve em crise durante toda a década de 20. Como eu já falei, com a mecanização da agricultura, substituindo o homem pela máquina, a questão dos tratores, dos caminhões e tudo mais, produzia-se muito acima da capacidade, né, do que se produziria normalmente se usasse os trabalhadores normais. Produzia-se muito acima da capacidade de consumo, cara. Assim,
os preços dos produtos agrícolas, dos alimentos, ficavam cada vez mais baratos, já que havia muita produção, e faziam com que os donos dessas fazendas, de proprietários de terra, esses fazendeiros, eles tivessem que contrair empréstimos para pagarem as suas dívidas, já que o lucro não era grande. Veja só, em 1920, a prosperidade está ligada na questão da indústria, não na questão agrícola que sempre esteve em crise, beleza? Como eles não podiam pagar as suas dívidas e contraindo ainda mais dívidas com empréstimos e tudo mais, consecutivamente eles perdiam as suas terras que haviam colocado, né, como garantia pelo seu empréstimo no banco. Outra coisa, cara, a concorrência dos estados europeus que estavam se restabelecendo, que estavam se reconstruindo e estavam ali crescendo a sua indústria também. A partir de 1924, os países europeus estavam se reconstruindo, estavam ali se reerguendo, ou seja, deixaram de comprar o que se produzia nos Estados Unidos para então produzir aquilo que eles compravam. E além do mais, eles deixaram de comprar dos Estados Unidos e começaram a concorrer com os Estados Unidos no mercado mundial, beleza? Os Estados Unidos tinham uma política de isolamento nesse período. Eles se isolaram do resto do mundo politicamente, tá certo? Falando, eles se isolaram, ficaram isolados como a grande potência mundial, né, o país centro da Bolsa de Valores, né, a Bolsa de Valores de Nova York. E quando os países europeus começaram a se reerguer, eles viram ali, né, uma concorrência a mais e também a questão, né, de não terem mais os países que comprassem o que eles estavam produzindo. Claro que eles faziam isso, né, com a ajuda de países menores como nós, Brasil, que vendíamos as matérias-primas. Uma das matérias-primas que mais vendíamos aos Estados Unidos era o café. Resumindo, essa interpretação da Grande Depressão, tá certo? Vem de alguns teóricos, de alguns pensadores, porque há várias interpretações, há vários debates sobre essa Grande Depressão, sobre o que ocasionou essa crise, beleza? Mas vamos aqui entender esse ponto de vista, porque há outros pontos de vista, beleza? Você pode encontrar isso nos seus estudos particulares. A concentração de riqueza nas mãos de poucos, os baixos salários obtidos pela classe trabalhadora, a crise agrícola, né? A crise na agricultura e a concorrência europeia contribuíram para essa crise. Ou seja, para que houvesse mais mercadoria do que consumidores. Pessoas que pudessem realmente ter dinheiro, poder de compra para comprar essas mercadorias, esses produtos que eram produzidos em massa. Ou seja, configura-se assim nessa crise de 29 como uma crise de superprodução. Produzia-se demais e esses produtos não eram consumidos porque não havia muitas pessoas que pudessem comprá-los. Nos Estados Unidos, a crise não atingiu todos igualmente. Quem já era pobre nos Estados Unidos foram os que mais sofreram com essa grande crise, porque ficaram muito mais pobres. Por exemplo, se configura aí os discos de jazz, que era um estilo musical muito consumido pelos afrodescendentes, pelos negros ali nos Estados Unidos. Eles deixaram de existir praticamente nesse período, eles deixaram de ser produzidos porque, né, não havia, né, condições de se produzir esse tipo de música lá nesse período. Por quê? Porque quem era pobre ficou muito mais pobre. E aí, respondendo a essa crise, o que é que os Estados Unidos fez? Corta gastos. Começou a cortar os gastos. Diminuiu ao máximo as compras com outros países. Por exemplo, nós, Brasil, cortaram o cafezinho que nós vendíamos para eles. Parou de emprestar dinheiro para outros países. Com isso, como eles eram a grande potência mundial, tá certo? Isso refletiu no mundo inteiro. Essa crise refletiu-se no mundo inteiro, cara, atingindo a Europa e também os países americanos, inclusive nós brasileiros, que vocês sabem, em 1930 veio aí a Revolução de 30, onde aconteceu também nesse período, nos anos 30, várias outras revoluções, não só no Brasil, mas em vários cantos do mundo, em vários lugares da América, em vários lugares da Europa também. Para mudar essa política, né, os Estados Unidos eles ainda erraram com algumas decisões mais liberais, que justamente essa crise foi consequências de uma política econômica liberal, muito liberal. Na economia liberal, o Estado, né, o país, ele não pode intervir
na economia, no comércio, no mercado. Tem que deixar livre o mercado, tem que deixar livre o preço flutuando, por aí vai. Então os presidentes desse período, como eles eram muito liberais, eles não interviram nessa economia e todas essas ações, né, foram desastrosas e aumentaram ainda mais a crise. Foi aí então que foi eleito um presidente chamado Franklin Roosevelt, que ele criou um programa chamado de New Deal, o Novo Acordo, onde ele começou aí a reestruturar a economia dos Estados Unidos. Era baseado numa ideia de John Keynes, onde ele começa ali a intervir na economia e alguns mercados consumidores ali, alguns mercados dos Estados Unidos. Ou seja, ele começou a intervir, o Estado começou a intervir na economia para tentar controlar essa crise. O que é que acontece? Começa a investir em obras públicas, essas obras públicas vão gerar empregos, começam a queimar as produções em massa da agricultura, ou seja, para tentar equilibrar o preço, para não produzir tanto e o preço ficar lá embaixo, ou seja, né, queimaram muitas sacas de milho e entre outros produtos ali para ver se equilibrava o preço. E aos poucos os Estados Unidos foram se reestruturando com esse New Deal ou Novo Acordo, né, com Franklin Roosevelt. Mas isso, meu querido, é a ponta do iceberg, né, porque é muita coisa para se falar sobre essa Grande Depressão, é um assunto muito complexo e toda a Grande Depressão gerou aí o que nós vamos chamar também da ascensão do nazifascismo na Europa. Sim, meu querido. Como eu disse, todo mundo trouxe aí, né, várias consequências essa Grande Depressão de 1929. Aqui no Brasil ocorreu aqui revoluções, por exemplo, a Revolução de 30 com Getúlio Vargas. Mas em outros lugares aconteceu aí o crescimento, né, de partidos políticos autocráticos, né, que pensavam de uma maneira muito autoritária, que viam a democracia como a responsável de toda a crise que estava acontecendo ali no pós-guerra. E isso aí, né, fez com que surgissem esses partidos fascistas e nazistas lá na Europa. Fascistas na Itália e nazistas na Alemanha. E nós vamos ver no próximo vídeo a ascensão nazi-fascista lá na Europa. Suave, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí, tá certo? Compartilhe o vídeo só se vocês quiserem. E é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu. Falou.